Quero ler com vocês o texto de Tiago. Abra aí comigo, Tiago, lá no capítulo 1. Tenho recebido muitas informações e retorno dos irmãos em relação às mensagens do livro de Tiago. Não sei para você, mas as mensagens que tenho ouvido e recebido é que têm sido muito edificantes e mensagens que têm nos levado à reflexão sobre sabedoria, né? E nós precisamos de muita sabedoria hoje e temos louvado a Deus por isso. Caminhamos aí na carta de Pedro, né, expondo toda a carta, e agora começamos esse desafio. E uma irmã hoje à tarde me falou, achei tão engraçado, ela falou assim: pastor, já aprendemos tanta coisa, mas nem saímos do capítulo 1 ainda. Eu falei assim: pois é, irmã, tem bastante coisa, né? Então dá para a gente estudar aí muita coisa, e vamos passo a passo, né? Mas antes disso eu queria saudar a Karen e a sua filha que está aqui com a gente. Que bom. E saiba que nós estamos em oração pela sua mamãe, viu? Leve um abraço, dê um beijo nela. E é muito bom te ver aqui também, viu? Saiba disso. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu peço que você se coloque em pé, por favor, em reverência ao texto sagrado. Tiago, capítulo 1, 26 e 27. Epístola de Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, 26 e 27. Diz assim o texto sagrado: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez rogamos a Tua presença santa, que a Tua voz poderosa fale no nosso coração, que o Senhor transforme os nossos conceitos de acordo com a Tua vontade, e que a sabedoria do alto seja derramada sobre nós ao ouvirmos a exposição da Tua palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, e a nossa oração nessa noite é que cresçamos em fé mais e mais, e que a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa alegria estejam tão somente em Ti. Em Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. O meu tema hoje é religião pura e sem mácula. Certamente você já deve ter ouvido, visto algum comentário e algum documentário falando da religiosidade da Índia. Quem aqui já viu o cenário da Índia? Muitas religiões, muita veneração, adoração, sim ou não? Sim. Eu tenho um amigo de seminário, se formou comigo, posso falar o nome dele por questão de segurança, ele está lá, e ele manda algumas informações que eu fico estarrecido. Por exemplo, naquele contexto indiano, tudo para eles vira objeto de adoração. E aí você vai se lembrar daquilo que você já viu, pessoas que saem, por exemplo, do nosso continente, vão até aquele país para se banhar naquelas águas, você lembra? Para beber aqueles caldos terríveis em nome da religiosidade. Pessoas que saem daqui e vão lá, do outro lado do mundo, para ter experiências religiosas. E fazendo a lição de casa, fui então entender que agora há um novo cenário de migração religiosa e de viagens religiosas para a Índia. Então, às vezes, nós pensamos que está todo mundo indo para, entre aspas, Terra Santa. Na realidade, uma boa parte da Europa e da América Central está indo para a Índia para ter experiências religiosas. E aí a gente fica chocado, eu pelo menos fiquei chocado, com a quantidade de ídolos, com a quantidade de sincretismo religioso. E aí nós olhamos para o nosso Brasil, e o cenário, será que é tão diferente assim? É claro que não é. E o Brasil tem também essa expressão extremamente religiosa. O Brasil é o terceiro país no mundo
com mais expressões religiosas. E tem uma expressão antiga que dizia o seguinte: na nossa terra é tão boa que tudo que você plantar, dá. Que veio lá da agricultura. E todas as religiões mundiais e seitas religiosas têm alguma sede aqui no Brasil. Eu não posso ficar falando muito sobre isso, mas eles estão no Brasil. Tudo que chega aqui acontece, porque o brasileiro, na sua essência, ele é extremamente religioso. Você se lembra de Paulo chegando em Atenas? E ele fala o seguinte: eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Se Paulo andasse aqui no Brasil, Paulo ia falar o seguinte: olha, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. E infelizmente parece que nós às vezes não entendemos que a religiosidade às vezes nada tem a ver com o plano de Deus por meio do Evangelho. É bem verdade que nós teremos várias surpresas quando chegarmos no céu, porque às vezes nós pensamos que as pessoas religiosas é que estarão no céu. E eu creio que inclusive nós teremos muitas surpresas, porque na realidade Tiago está estabelecendo para nós que aquelas pessoas que supõem ser religiosos, mas não cumprem o Evangelho, na realidade não têm parte com Deus. E certamente aquela expressão do Senhor Jesus está ecoando no coração de Tiago, quando ele diz: em teu nome fizemos isso ou aquilo, e Jesus vai falar assim: eu nunca vos conheci. Expulsei demônio, preguei, dei aula, cantei no coral da igreja, servi no ministério infantil, não vos conheço. Você foi extremamente religioso. Você conhece alguém religioso? Religioso? Tempo atrás eu estava bem e uma pessoa falou assim para mim: ô Jeff, você precisa eu já falei isso aqui para vocês? Você precisa ir na benzedeira. Eu falei: benzedeira? É. Precisa tomar um banho lá com umas raminhas, não sei o que, lavar a roupa com um negócio lá, e a mulherzinha vem lá com um negócio assim e bate um raminho lá de não sei o que e fica bom, fica bom. Você crê nisso? Ele falou: creio. Eu vou ficar orando. Tá, pode ser? Pode. Aí tem uma outra pessoa que falou assim: eu posso levar seu nome? E ele falou o nome lá da expressão religiosa, e colocar seu nome lá no esquema lá. Eu falei: isso é religiosidade. Eu, pastor, eu posso escrever o seu nome então nos meus joelhos e subir a escadaria da igreja clamando por você? Pode, mas isso é religiosidade. Eu posso dar o dízimo na igreja e pensar que porque eu estou dando dízimo, então eu sou cristão? Pode, Eu posso carregar uma bandeira e escrever assim: 100% Jesus, que nem os jogadores de futebol fazem? Pôr uma faixinha assim, sai na foto. A pergunta é ou é religiosidade? Então veja que é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque Tiago está falando que o foco da sua carta é mostrar que os cristãos sábios devem buscar a sabedoria que vem do alto. Ou seja, em nenhum momento ele está dizendo para nós que o esquema é buscar uma religiosidade, porque nós confundimos religião com evangelho. A religião mostra para nós um monte de regrinha, conceitos, pode, não pode. O evangelho do Senhor Jesus nos liberta. A religião nos aprisiona. E eu, como pastor, quando converso com as pessoas, você vê pessoas que são extremamente escravizadas por líderes religiosos que não tem nenhum escrúpulo e aprisiona a pessoa, enquanto o evangelho do Senhor Jesus Cristo liberta as pessoas para o serviço. E então nós precisamos olhar para Tiago, entender que uma vida sábia é uma vida cristã na prática. E a concepção de Tiago é o seguinte, como nós estudamos pela manhã: não adianta apenas ouvir a mensagem. Eu venho de uma herança religiosa, e vocês sabem disso, criado numa igreja batista, em uma ocasião em que uma pessoa falou o seguinte: olha, mas eu tenho a carteirinha da igreja. Não sei se eu já contei isso. Eu sempre gostei de sentar no mesmo lugar. Eu sou metódico, hein?
Não sei se você é assim, alguns aqui eu sei que só sentam no mesmo lugar, metódico. Minha mãe sempre teve problema nos rins. Logo, minha mãe sentava no fundo da igreja, lembra, Natália? No último banco, era o nosso. E minha mãe grudava aqui no meu braço e falava assim: não saia de perto de mim. Ô mãe, eu não gosto de sentar no fundo, eu gosto de sentar lá na cabeceira, lá na frente. Quero ver a luz do sapato do pastor. Eu não quero que ninguém me atrapalhe. Quero sentar lá, mas por conta da minha mãe, eu ficava lá no fundo. Aí teve um beleza lá um dia. Detalhe, nós sempre chegamos antes do culto. Padrão da nossa família, vamos chegar antes. Quem chega antes escolhe os melhores lugares, correto? Chegou um beleza lá da igreja, lá daqueles de antigamente. Falou: eu quero sentar aí. Aonde? Em cima da minha perna não dá. Eu era jovem naquela época, eu faria isso. Não, mas você sabe com quem você está falando? Sim, senhor, um pecador igual eu. Aí ele vai lá na carteira dele. Olha aqui a minha carteirinha e tal, não sei o que. Isso não é nada diante de Deus. Isso é pura religiosidade. E quantas pessoas vaidosas por conta de religiosidade. E o que vale para Deus é o nosso coração centrado no Evangelho. O que vale para Deus é aquilo que a gente ouve do Evangelho e coloca em prática. Porque tem muita gente que ouve o Evangelho, mas não coloca em prática. E vem Tiago e vai falar o seguinte para nós: se alguém supõe, e suposição aqui é a pessoa que faz da sua expressão religiosa o centro da sua vida, e ela pensa que pelo fato de que ela é religiosa, ela já está garantida em todos os sentidos para com Deus, enquanto na realidade não está. Já viu gente que é de oração, ou vende para nós que é de oração, e ela fica então falando dos seus momentos de oração, porque ela tem uma religiosidade, e aí você fica olhando e você fala assim: mas será que eu sou crente? Porque ela é muito crente, né? Tem gente que é tão crente, estou colocando bem entre aspas aqui, né? Que eu fico olhando para a pessoa e falo assim: eu devo ter algum problema. Eu não consigo chegar nessa espiritualidade, eu não consigo chegar nessa devoção. Mas na realidade não é que ela é tão espiritual assim, é que ela vende uma imagem, é que ela é religiosa. Tem gente que vem para a igreja não para adorar a Deus, não para servir a Deus, mas para mostrar que está lá, e estar aqui, ou estar aí na sua casa acompanhando a live, somente de corpo presente, mas com a alma desconectada do culto, é culto. Mas a gente gosta porque a gente prestou um serviço que religioso, e a gente supõe que Deus se agrada disso. Quantas pessoas que fazem isso? Quantas vezes nós fazemos coisas para Deus e o nosso coração não está naquilo que nós estamos fazendo para Deus? Quantas vezes cantamos algumas lindas canções, mas o nosso coração não crê naquela verdade? Quantas vezes ensinamos um conceito, um princípio, um versículo para alguém, mas a gente não crê naquilo? É o que Tiago está dizendo para nós, da pessoa que supõe que ela é extremamente religiosa. E essa expressão religião só aparece aqui no Novo Testamento. É uma expressão extremamente rara, e Tiago vai usar com uma finalidade muito incrível, porque essa expressão não é cristã. Ela era usada na cultura greco-romana para falar de atos de reverência de pessoas diante dos deuses, ou seja, expressões externas. Então o que Tiago está falando é o seguinte, fazendo uma crítica: vocês pensam que porque vocês demonstram uma espiritualidade externa, vocês estão de acordo com a vontade de Deus? E não estão, porque a verdadeira religiosidade não é visualizada por questões externas. A verdadeira religiosidade está dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro dos conceitos que todos nós aprendemos. É interessante que Tiago está dizendo aqui: olha, os atos religiosos, as manifestações religiosas precisam acompanhar uma prática religiosa. A nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã, é uma igreja tradicional?
O que vocês acham? Água. Né? Eu venho de um berço tradicionalzão. Aí uma vez, uma senhora sentou na nossa frente. Eu falei, se a senhora aí não é, como disse o apóstolo João, não é das nossas, não tem a nossa mesma herança religiosa. E ela então, na hora do culto, na hora dos cânticos, naquela época, né? Reina em mim, lembra? Reina em mim com teu poder. E ela liga a parabólica, se ela levanta a mão, eu recebo, tal. Na minha frente. Eu dei um passinho pro lado, né? Falei, eu quero ver. Naquela época era, quem é daquela época, da época de Moisés, colocava o reto projetor. Quem lembra disso aí? Colocava um negocinho assim. Eu falei do lado assim que eu queria ver a letra. E ela estava tão empolgada que ela vira para trás, depois que acaba o culto, e fala assim, aqui é sempre assim? É sempre assim, estamos acostumados, é desse jeitão aí. Falar, o que eu gosto mesmo é demais. Falei, então, a senhora tem que tomar cuidado para não voar. Ela falou assim para mim, é que isso mostra a minha religiosidade, mostra a minha devoção. E eu era bem jovem, eu falei assim, será? Vamos puxar do outro lado. Quem aqui é batista como eu, que tinha depois do Apocalipse? O que tinha depois do Apocalipse? Número 1 do cantor cristão. E tinha gente que falava o seguinte, não, Jefferson, os hinos do cantor são tão inspirados que já está na sequência. Isso é o que? Religiosidade. Veja que nós podemos ser extremamente religiosos, mesmo sendo extremamente tradicionais, e não crer no Evangelho, e não crer na obra e na atuação do Espírito Santo de Deus. E o Tiago está dizendo para nós que nós precisamos ter o compromisso de espelhar o caráter do nosso Pai e não ficar fazendo propaganda das nossas obras religiosas, porque isso não tem valor diante do nosso Deus. E aí o Tiago aqui está fazendo coro com o texto de Miqueias, que Miqueias diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que você ames a misericórdia e que você andes com humildade com teu Deus. Isso é o que Deus espera de nós. Eu gosto muito da expressão de Isaías, quando ele vai falar do jejum, e no nosso tempo parece que o jejum se tornou uma medalha religiosa. Não sei se vocês vivem nesse cenário, mas eu de vez em quando sou perguntado assim, ô Jess, lá na sua igreja jejua? Jejua, cada um faz seu jejum, tudo tranquilo. Não, mas tem que estar na campanha do jejum. Falei, essa pessoa religiosa, quer ver? Me explica para mim qual é o seu jejum. Essa semana eu estou de jejum de chocolate. Falei, isso não é jejum, isso é regime disfarçado de espiritualidade. Desculpa a minha expressão verdadeira, assim, arruma o que fazer. E aí posta nas redes sociais como se isso fosse uma expressão da verdadeira espiritualidade, e coloca a gente numa situação assim, de extrema carência espiritual. Parece que você não é espiritual. Não, Jesus, sabe o que é mesmo? O esquema é subir lá no monte fugiu o nome aqui, da Fazenda Ipanema. De lá a gente vê Sorocaba inteiro, e a gente tem que orar lá. Isso é extremamente o que? Religiosidade. E a Bíblia vai dizer para nós que o que Deus quer da nossa vida é que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia. E Isaías vai falar para nós que a própria expressão de Deus é essa, porque no tempo de Isaías as pessoas estavam fazendo jejum
mas não estavam praticando a verdadeira espiritualidade. E aí o próprio Deus, usando o profeta Isaías, vai dizer o seguinte: portanto, não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade. Vocês fazem jejum, mas durante a semana vocês são impiedosos. Vocês estão amarrando as pessoas na servidão, vocês estão oprimindo as pessoas. Portanto, não é também aquela expressão de repartir o pão com o faminto, de recolher em casa os pobres? E Tiago aqui está resumindo para nós aquilo que envolve a verdadeira espiritualidade, e eu quero mostrar para vocês aqui em 3 pontos como ele vai colocando essa verdade. Então, qual que é o verdadeiro jejum? É da minha alma, no meu coração, em particular com Deus. Dito isso, eu estou dizendo que, enquanto eu for pastor dessa casa, dessa igreja, nós nunca teremos campanha pública e nem coletiva de jejum. Se a gente quer aprender de jejum, a gente precisa conversar com Jesus, e Jesus fala o seguinte: lava o rosto. Lembra que os fariseus faziam? Saia com o cabelo sem passar gel, tudo meio amassado, pijamão, andando na rua. Chega lá no central da cidade: está tudo meio esquisito aí. Não, estou de jejum. E a maior hipocrisia, quando você vai numa pizzaria, infelizmente eu não posso mais, né? Você chega na pizzaria, aí está passando aquela pizza maravilhosa, ou vem aquele cara com um tubão de Coca-Cola, gelando, aquele copo suado, com limão e gelo, trincando. Aí o cara pega o copo e faz assim, né? Não vou tomar coca. Acha, por quê? Estou de jejum. Fica em casa, criatura. Não precisa sair. Não precisa falar para ninguém que você está de jejum. Eu sou muito espiritual. Trata melhor o porteiro do prédio. É isso que Isaías está falando para nós. Se envolva na igreja, cuide das pessoas que estão sofrendo, paga uma coxinha para o camarada aí que está passando fome. Mesmo que você não for comer aquela balinha lá que os caras vendem no semáforo, eu compro de vez em quando, mas não como não. Você viu a mão daqueles camaradas lá? Não é só passar alquinho não, hein? Dá uma oferta para o cara lá, ajuda o sujeito lá. É isso que Isaías está colocando para nós, e que Tiago, por ser muito judeu, está fazendo o coro. Agora, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma preocupação pessoal ao demonstrar a nossa religiosidade. Dá uma olhadinha comigo no texto, no verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes está enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã. A primeira manifestação da verdadeira adoração, da adoração sincera diante de Deus, é refrear a língua. E essa expressão refrear a língua é maravilhosa, porque é dessa expressão que surge o pedal do meio do seu carro. Alguns têm 2 pedais, outros têm 3 pedais. Os carros automáticos têm. Aí é a galera que já chegou no outro nível, né? Eu vou chegar lá, minha hora vai chegar. O restante tem 3. Você esquece essa perna, que é difícil, né, não? Para acostumar. Mas você tem o freio. E o que significa refrear? Você consegue engatar primeiro e sair com o carro com o freio de mão puxado? Tiago já está falando de freio de mão puxado. E se você não conseguir puxar o freio de mão da sua língua, da minha língua, nós não vamos mostrar ao mundo a nossa verdadeira espiritualidade. E é interessante que ele é judeu, irmão de Jesus. Para um judeu temente a Deus, a fala revela a sua personalidade. Então, se você não consegue refrear a sua fala, você está se revelando muito, porque o caráter da pessoa é conhecido pela sua fala. Então Tiago está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos entender que as nossas palavras são extensões da nossa própria personalidade. Como você conhece uma pessoa? Por aquilo que ela fala, pela sua postura. Então Tiago está dizendo o seguinte: se você quer mostrar que você é uma pessoa religiosa, que você é uma pessoa temente a Deus, você tem que colocar um freio, ou colocar a sua língua no freio de mão. Puxa o freio de mão da sua língua.
Tem uma expressão antiga, não faz tanto tempo, o pessoal falava assim, quando a gente está falando mal de uma outra pessoa, e aí assim, alguém pegava assim, brincava, né? Falava assim, olha, está até escorrendo um pouquinho do veneno, refreia a língua. E tem gente que fala e usa a língua para ferir o outro. Tem gente assim ou não tem? Uma história, problemaço que eu tive que enfrentar. Um exemplo. Tinha um irmão na igreja, ele quis comprar um carro. Ele foi lá e comprou um carro da cor, não vou nem falar a cor, da cor que ele queria. Que é uma cor meio não tão usual, vai. Ele comprou lá. E de uma montadora lá específica que ele gostava e tal, não sei o quê. Ele chegou para mim, pastor, comprei um carro novo. Pô, legal, hein? Ô, você pode dar uma volta? Vamos dar uma volta. Você ora? Oro. Pô, deixa eu dar uma volta na máquina. Sentei na máquina, dei uma volta, tal, acabou o culto. Parei lá na frente da igreja. E ele todo animado. Tinha aposentado, pensa. Juntou o dinheirinho assim a vida inteira, comprou o carro todo animado. Colocou isso filme, som, tal, não sei o quê. Chega um cara com a língua desse tamanho, 20 centímetros, sabe? Essa montadora não presta e essa cor não tem comércio. Não refreou a língua. Você imagina o problemão que gerou em torno do carro. Você imagina a mulher do cara quando ouviu a outra irmã falando da cor do carro. Você virou um negócio. O que eu fiz? Vão todo mundo para o gabinete. Tem que tentar ajustar, tentar conversar, porque a gente não consegue refrear a língua. E está na moda que a gente tem que falar tudo aquilo que a gente pensa. Será? Outra coisa que está na moda. Passou de determinada idade, entrou naquela faixa chamada terceira idade, pode soltar o freio de mão e pode falar o que quiser. É assim? Pode sair machucando todo mundo. E a verdadeira espiritualidade está no fato de que nós precisamos refrear a língua. Tiago no capítulo 3, ele vai dizer para nós que a língua é fogo. E que nós colocamos freio nos cavalos para que eles sejam dominados por nós. E precisamos colocar um freio também na nossa língua. Infelizmente, quantos são os fofoqueiros, quantos estragos que as fofocas já causaram. Quantas são, entre aspas, as santas faladeiras dos corredores das igrejas? Ninguém queria ouvir isso hoje, né? Mas é verdade, né? Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que se dizem muito religiosas e falam o seguinte: vamos agora fazer, entre aspas, a fofoca santa. Tem páginas no Facebook, no YouTube, no Instagram de fofoca gospel. Quem consome esse conteúdo? E Tiago está dizendo o seguinte: olha, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira devoção, a adoração sincera a Deus está ligada ao fato e ao ato de como nós usamos a nossa boca, como nós usamos a nossa língua. Porque a mesma língua que nós cantamos aqui no culto é a mesma língua que nós amaldiçoamos as pessoas durante a semana. E nós precisamos entender e refrear a língua. Aí você está olhando para mim e falando assim: ô pastor, você não tem vontade de falar mal dos outros? Eu também tenho. A minha língua dá uma coçadinha assim, meu. Aí o que você tem que fazer? Puxa o freio, você vai lembrar disso. Puxa o freio de mão. Cala-te boca. Eu lembro da minha professora da pré-escola, ela falou assim: boca de zíper, ninguém fala nada. Quem aqui foi dessa época? Não quero ouvir um piu. E eu que era um pecador, né? Eu ficava assim, querendo falar assim, piu. Quem que foi? Eu ia falar? Nunca. Agora, na nossa espiritualidade, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente está falando, Deus está ouvindo e vendo. E aí vem Jesus com uma expressão muito dura para nós e fala o seguinte: que Deus pedirá conta de toda palavra frívola que sair da nossa. Então, eu digo que sou religioso, mas fico contando piada obscena, tá certo? Fico desejando o mal da pessoa que pensa de uma maneira diferente da minha, tá certo?
E aí vem Salomão e fala o seguinte lá em Eclesiastes: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, para que você seja apressado ao pronunciar alguma palavra diante de Deus. Tome cuidado. E aí Salomão vai falar o seguinte: não faça voto com Deus com a sua boca, porque se você fizer um voto, você tem que cumprir. Então a verdadeira religiosidade, biblicamente falando, segundo Tiago, é o seguinte: o primeiro ponto é uma preocupação pessoal. Cuida da sua língua, refreia a língua, segura a língua. E nós estamos vivendo nesse tempo, eu já disse isso pela manhã, que as pessoas querem opinião sobre tudo, não é assim? Parece que para tudo a gente tem que ter uma opinião. Eu falava hoje um pouco com o Ricardo, hoje pela manhã, e falava para ele: olha, a gente precisa ter tempo para decifrar todas as informações. Nunca na história da humanidade tivemos tantas informações como temos hoje. Pastor, qual que é a sua opinião sobre isso? Pastor, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falei: eu preciso ter tempo. Detalhe: não dê resposta para situações extremamente urgentes, porque tem gente que é esperto para fazer pegadinha com a gente. Oh, tem um negócio aqui para agora. Já viu isso? Aquela moça do telemarketing liga para você falando que você recebeu uma oportunidade incrível. Não, mas tem que fechar agora. Fala: não quis fechar agora. Preciso conversar com a minha esposa, preciso ver o meu orçamento, preciso ver se cabe. Que história é essa? Não, é urgente, é agora, cuidado. É isso que o Tiago está mostrando para nós. Segundo lugar, a preocupação social. Dá uma olhadinha aí comigo no texto, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago não está falando de uma religião mística como o gnosticismo do primeiro século, como eles pregavam no primeiro século. Ele está falando do seguinte: olha, a vivência cristã é que vai mostrar que nós somos de fato cristãos diante do nosso Deus. Tiago tem uma linha bem judaica por conta da sua formação, e assim ele vai dizer para nós que a imagem aqui é da oferta que agrada a Deus. Ele vai mostrar para nós que o cristianismo segue a mesma linha. Então veja, as expressões pura e imaculada tem a ver com os animais puros oferecidos a Deus em sacrifício. Então veja, uma religião pura e sem mácula, ou seja, uma religião que agrada a Deus, uma expressão de adoração que agrada a Deus, precisa ser pura e sem mácula, seguindo o mesmo padrão do Antigo Testamento. Em outras palavras, a pessoa precisa ter singeleza de coração, a pessoa precisa ter compaixão no seu coração. Porque se ela não tiver compaixão no seu coração, a religiosidade dela é uma religiosidade vã, não tem valor nenhum. E Tiago aqui está fazendo coro com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento diz assim para nós: Pai dos órfãos e das viúvas é o nosso Deus na sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Esse é um dos versículos mais magníficos que eu acho que nós temos no Antigo Testamento. Deus faz com que uma pessoa sozinha encontre morada, guarida na igreja. Você conhece uma pessoa só, mas que ela não se sente só pelo fato de que ela tem a igreja? Eu tenho um amigo que ele foi deixado num orfanato, e aquele rapaz conta que ele chorava muito porque ele não teria seus pais, mas até o momento que ele encontrou o Evangelho, ele pôde estudar. Ele saiu com 18 anos do orfanato, fez a sua carreira. Hoje a filha dele está fazendo faculdade, ele já tem 3, 4 graduação, mas não sei quantas pós-graduação. Chegou no topo da sua carreira profissional, e ele falou assim para mim um dia: pastor, sabe o que foi que aconteceu comigo? Pessoas da nossa denominação batista cuidaram de mim lá no lar batista, e hoje eu sou um homem dedicado a Deus, porque alguém me visitou na minha fragilidade, e eu nunca mais me senti sozinho depois que eu conheci a família de Deus. E nós precisamos entender isso, que Deus não desampara ninguém. Fala amém aí, gente bonita.
Ninguém. Aí você vai falar assim: ah, mas eu dependo disso, vou ficar sozinho. Se eu ficar viúva, se eu ficar viúvo, Deus vai cuidar de você. E se eu partir e meu filho ficar, quem vai cuidar do meu filho? Deus vai cuidar do meu filho. Se ele ficar órfão, Deus vai cuidar dele. Se eu partir dessa igreja, Deus vai cuidar dessa igreja. E nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos visitar as pessoas nessas circunstâncias difíceis da vida, que estão passando por tribulações da vida. Essa é a verdadeira espiritualidade do cristão. E alguém vai falar o seguinte: mas parece que isso tem a ver com questões políticas. Eu direi: não, isso é a essência do evangelho. É visitar as pessoas, é ter esse entendimento de cuidar das pessoas, porque aqui basicamente órfãos e viúvas eram os mais vulneráveis naquele primeiro século. É claro que você tem esse entendimento que lá no primeiro século as pessoas naquele cristianismo primitivo e naquela sociedade não tinham a pensão do INSS, né? Correto? Então, se uma mulher perdesse seu marido, ela ficava sem nenhuma renda. Lembra aquela história da viúva que entrega ou iria entregar o seu filho como pagamento no Antigo Testamento? E Elias fica na casa dela, lembra? A viúva de Sarepta. Ela falou: não tenho mais nenhum recurso, eu só tenho a vida do meu filho. E a pergunta é: quanto custa o seu filho? Nós que temos filhos pequenos, imagina quanto custa um filho. Agora Deus vai cuidar. Cabia aos irmãos da fé cuidar dessas pessoas, das pessoas mais carentes, das pessoas vulneráveis. Em Atos capítulo 6, o texto vai mostrar para nós a instituição dos diáconos somente para cuidar da ação social da igreja. Os órfãos e as viúvas tornaram-se esses tipos de pessoas que se encontram desamparados no mundo. E Deus nos plantou aqui, e Deus tem enviado para nós pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam de atenção. Onde você estava meio-dia? Meio-dia, pensa, preparando almoço, blá, blá. Vou contar uma experiência que tivemos hoje. Natália falou assim para mim: um dia que nós levamos as cestas básicas, você lembra da família tal? Lembro, sim senhora. Aquela família ficou sem uma cesta básica, lembra que não tinha chegado as doações? Sim senhora. A Natália falou: e o Espírito Santo está me incomodando, a gente precisa levar uma cesta lá para aquela família. Eu falei: mas nosso carro está lá na oficina, tal, não sei o que. Eu falei: então tá bom. Acabar o culto, você pega uma cesta básica, põe no lombo, põe no fusca e vão lá. Sim senhora. O Espírito Santo mandou. Vamos cumprir. É assim, Rafael? Né, Carlão? Peguei a cesta, até lá no estacionamento, coloquei no banco traseiro do carro. Dei partida e saí, pensando: Deus, será que eles estão precisando nessa hora? Irmãos, quando eu bati na porta assim, foi desse jeito mesmo. Bate de novo aí, Lucas. É isso aí, diz assim, do jeito que o Lucas fez. A moça falou lá dentro: quem é? É o pastor. Não acredito. Foi, Natália? Eu pego, eu falo: abre o portão. Ela falou: que barulho é esse? Eu falei: não é helicóptero não, é o Fusca mesmo. Peguei a cesta básica lá, não falei nada, o que eu tinha. Irmãos, quando eu entrei na garagem, ela estava abrindo o portão, eu já entrei invadindo, né, Natália? Aquele meu jeito assim: olá, chegamos. E as crianças já veio ao nosso encontro. Aquela moça levanta as mãos para os céus e fala assim: obrigado, Senhor, é tudo aquilo que eu precisava, porque eu não tinha nada para comer nesse domingo, Deus, obrigado. É a ação da igreja visitando as pessoas que precisam. Hoje aconteceu isso. Na semana passada fomos visitar o lar de idosas, e uma senhora pensava que nunca mais seria visitada por um grupo da igreja. Casada com um pastor presbiteriano, dedicou 45 anos da sua vida no ministério pastoral, em charrete, lombo de cavalo, andando a pé. Uma senhora linda, maravilhosa, bonita mesmo, 86 anos. E ela começa a chorar quando nós começamos a cantar. O que você está fazendo aqui, pastor?
Você é tão novo. Eu não sabia que ela era convertida, que ela era crente. Vamos trazer um pouco da alegria de Jesus. E ela chora, aquela senhora. E depois no final ela falou assim: posso dar um abraço no Batatinha, que é o Timóteo, né? Abraçou o Batatinha, tirou foto com ele. Posso dar um abraço no senhor? Deu um abraço em mim. E falou assim: há 40 e poucos anos atrás nós fizemos esse trabalho. E agora eu estou aqui, não tenho mais família, porque meu esposo partiu. E eu pensei que nunca mais eu ia receber uma visita de alguém que viesse aqui trazer a palavra de Deus, trazendo conforto através de uma música, através de uma oração. E eu falei assim: Deus te ama, minha irmã, e nós estamos aqui para demonstrar isso. Vamos visitar as viúvas, vamos cuidar das viúvas, vamos cuidar das pessoas em vulnerabilidade social. É a nossa missão também da igreja. Ela dá um abraço na Natália, tão apertado, né, Natália? Fala assim: minha filha, eu também fui esposa de pastor, eu fiz isso que você está fazendo. E a visita de vocês hoje aqui aqueceu meu coração, porque eu sei que tem gente séria levando a mensagem de Deus. Quantas pessoas estão acamadas nesse exato momento esperando a nossa visita? Quantas pessoas estão com depressão esperando a gente pegar a droga do nosso celular e mandar um áudio fazendo uma oração para ela? Quantos imigrantes ainda iremos receber em nossa igreja? Mas nós precisamos visitar. E a expressão de Tiago, quando ele fala visitar, é o seguinte: é ir ao encontro com mantimento, com provisão. Eu gosto de visitar, vocês sabem disso, né? Deixa eu baixar um pouco o tom. Gosto de visitar. Coisa que eu gosto de fazer na casa de vocês, quando eu vou lá. Valneide, você não convidou eu para na sua casa não, hein? Cafezinho, bolinho, né, Kiko? Aquele bolinho sem glúten. Comer alguma coisinha. Aí todo mundo fica: ai, o pastor veio na minha casa, uma visita. Esse é um tipo de visita. Comer uma pipoquinha assistindo o jogo do nosso time, você precisa me chamar, hein? Torcer para o mesmo time. Abre aquele tubão de Guaraná. Fica a dica. Então, põe a nossa camisa do time. Isso é uma visita. Agora, a visita que Tiago está falando é o seguinte: é a visita visando o suprimento. A pergunta é: quantas vezes nós vamos na direção da pessoa visitando com o suprimento? E Deus cuida das pessoas. Agora, minha fala para você que me ouve é o seguinte: Deus quer usar você para cuidar das pessoas, porque Deus está cuidando de todas as pessoas que estão precisando. Você crê nisso? Mas Ele está usando quem? A igreja. E talvez você que me ouve seja um canal de Deus para chegar lá. E ao chegar lá, você vai demonstrar a sua espiritualidade, a sua devoção. Quem sabe você não pode contar um testemunho como esse que eu contei hoje aqui. Você chegando. Eu não sei você, mas corta o meu coração toda vez que eu saio na cidade e vejo aqueles venezuelanos com um cartaz. Quem aqui já viu? Fome dói, como que é? Aí você olha do lado assim, tem uma menina, moça, 2, 3 crianças. E eu pensei na minha ingenuidade. Falei: essa é uma realidade de Sorocaba. Mês passado eu fui para Bauru fazer um casamento. Quando chegamos em Bauru, venezuelanos. Fui visitar o pastor Bruno em Jandira, região de Osasco. Chego lá, o que tinha? Aquelas crianças de touquinha naquele frio pedindo ali no... Fui visitar minha mãe agora. Hoje é domingo, né? Sábado, sexta e sábado. Cheguei lá em Rio Claro, na cidade da minha mãe. Os venezuelanos lá, que saíram de uma questão política lá da Venezuela, mas eles estão aqui entre nós. Precisam ser visitados, precisam ser supridos, precisam ser acolhidos, precisam ser amparados. E Tiago está mostrando que ser cristão é ser igual a Jesus. E a pergunta para nós é o seguinte: o que Jesus faria no nosso lugar? O que Jesus faria? Que a gente pode falar o seguinte, né? Volta amanhã. Volta amanhã. Quem mora em bairro sabe disso, né? Passa o pessoal vendendo
pessoal vende de tudo no bairro, não vende? Aqui vende de tudo, né? Quando eu fico aqui é muito engraçado, eu lembro da minha infância. Tem o carro do ovo, tem umas musiquinhas, quinta categoria do ovo. Tem uma mulher que vem com uma Kombi vendendo produto de limpeza de casa naqueles garrafa PET. Quando você não quer comprar, o que você fala? Volta amanhã, volta outro dia. Com a pessoa com a barriga roncando, a gente fala como? Volta amanhã? Uma pessoa que precisa de medicamento, o que nós fazemos? Volta amanhã ou suprimos ou visitamos? Porque um dia, amados irmãos, nós estamos semeando e no outro dia nós poderemos estar colhendo, que é a fala daquela senhora presbiteriana lá no lar. Eu fiz muito isso, mas agora Deus está enviando outras pessoas para cuidar de mim. Enquanto nós estamos cuidando das pessoas, Deus está cuidando do nosso coração. Na pandemia, nós começamos esse projeto de ação social. E pela graça e misericórdia do Senhor, para a igreja agradecer a Deus, nunca faltou nada para a nossa igreja. O técnico de som estava aqui. Ele falou: vocês têm hoje um bom equipamento. Dá para melhorar? Dá para melhorar, mas vocês têm um bom equipamento. Compramos no meio da pandemia. E alguém falava assim para mim: mas se começar a construção tem que parar tudo na igreja. Eu falei: nem vem com essa história para mim. Vamos fazer a construção, vamos cuidar dos missionários, mas vamos também fazer a obra de ação social. Nós não fazemos justiça social. Justiça social é outra coisa. Nós fazemos ação social. Aí o Fábio, nosso tesoureiro, fala o seguinte para mim essa semana: pastor, as nossas entradas, compartilha com a igreja em algum momento, as nossas entradas tiveram um salto de 15% para frente. Eu falei: glória a Deus. É o nosso povo entendendo que a nossa missão também é cuidar dessas pessoas. Glórias a Deus por isso. Agora, é só o pastor que tem que fazer isso? Ou nós precisamos visitar as pessoas, estar atento àquilo que as pessoas estão sofrendo? E terceiro e último lugar, eu sei que eu passei um pouco do horário, mas é a pureza moral. Tiago está falando assim: refreie a sua língua, cuide das pessoas que estão precisando e tenha uma pureza moral. Você e eu somos chamados a nos guardarmos numa sociedade extremamente corrompida. Guardar-se incontaminado do mundo. Tem uma ave que eu acho fantástica, que é a garça. Se você não viu uma garça, quem aqui já viu garça? Se você não viu, vai aqui na Parque das Águas. Outro dia eu queria falar para o Timóteo sobre o pecado. Eu falei: vamos lá no Parque das Águas, tem uma lição para você, vamos lá. Já viu a garça? Quem aqui fez o curso com França aqui vai se lembrar. A garça, para mim, é uma das aves mais elegantes. Eu gosto muito de ave, de passarinho. Pensa, as penas dela, que cor que é? Alvo mais que a neve, né? Branquinha. E ela só anda em lugar sujo, já viu? Eu quero ser uma garça. Ela tem umas patonas assim escuras, né? Parece que está de salto alto, né? Puxa, bonitona assim, andando assim. E ela faz assim, ó, põe o biquinho lá naquelas coisas sujas, tudo, mas a pena dela tá limpa. Somos nós andando nessa sociedade, o que Tiago está dizendo? Corrompida. É você trabalhando no setor público corrompido e você não pode se contaminar. É você trabalhando na empresa onde todo o sistema é corrupto e você tem caráter, integridade. Isso é a verdadeira espiritualidade segundo Tiago. É guardar-se incontaminado do mundo. É não ter amizade com o mundo, é não fazer aquilo que o mundo faz, é não ceder às pressões do mundo. E convenhamos, no mercado de trabalho, na convivência do trabalho, isso é tão difícil, né? Tem uma rodinha de amigos lá na hora do cafezinho, lá, conversando umas coisas complicadas, e você fala assim: não posso, eu preciso me guardar incontaminado. E aí vem Jesus e fala o seguinte: ô Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Mas por que os pés? Já entendeu isso? Ouvindo um rabino, eu achei fantástica essa explicação.
Porque naquela cultura lavava seus pés, porque eram os pés que tinham contato com o mundo. Então preciso lavar seus pés. Então o que nós precisamos? Tomar um banho na palavra de Deus e pedir que o Senhor nos lave todo dia. Quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, a sua oração é o seguinte: Deus, me lave pela palavra, porque eu andei em cada lugar, conversei com cada pessoa, e não deixa que esses conceitos do mundo fiquem gravados no meu coração. Essa semana, eu estava falando para vocês do carro, né, que passou aí, passou com uma musiquinha, eu fiquei com raiva da pessoa. Música chiclete. Eu estou dirigindo o carro, eu estou assim lá, cantando aquela droga daquela musiquinha. Cheguei em casa e falei: Deus, por misericórdia, sangue de Jesus tem poder, lava minha alma. Não quero isso daí. Eu quero me guardar incontaminado. Não quero dinheiro que seja contaminado. Não quero amigos que sejam contaminados com as coisas do mundo. Não quero, não posso. Então, refrear a língua, cuidar das pessoas que precisam e guardar-se incontaminado do mundo. Em outros contextos na Bíblia, a pergunta é: você é amigo de Deus ou amigo do mundo? E não tem como a gente ficar nas duas canoas. Lembra a expressão antiga? Um pé em cada lugar. Ou você está no mundo, ou você está no reino de Deus. O que as pessoas hoje querem fazer? Transportar um pouco do mundo para dentro das igrejas. Pastor, nossa mensagem vai ser mais atraente, a gente vai alcançar os jovens, a gente vai ter um pouco mais de entretenimento. Entretenimento a gente faz outro dia, culto é culto. Os nossos adolescentes não aguentam estudo, pregação, não. Fica 5 horas ouvindo o professor de filosofia lá na escola. Lá ele pode ser intelectual. Versado na Bíblia, não. Entende? Que nem um sujeito esses dias bravo comigo. Como a gente diz lá em Rio Claro, não estava nem bêbado, estava bêbado o sujeito, trançando. Você é um ladrão. Mas na sua igreja vocês roubam dinheiro, vocês pedem dinheiro dos outros. Bravo comigo. Eu estava de terno e gravata e falou: esse daí é pastor, né? Você é pastor? Sou, sim, senhor. Então lá na sua igreja vocês roubam. O senhor não sabe nada que é dízimo, o senhor não sabe nada que é oferta, o senhor não sabe nada do que é gratidão. A gente não dá por obrigação, a gente doa para a igreja avançar, não é assim? Porque se não for assim, é religiosidade. A gente doa, a gente confia, sabe do investimento e tal, não sei o quê. Eu falei assim: mas eu preciso dar uma exortada, né? Não posso deixar passar batido numa dessa, não posso. E a bola quicando, né? E eu tentando me segurar, né? Falei assim: quanto que o senhor gasta no bar? R$800. Então, lá o senhor pode, né? Sua família passando fome lá, R$800 lá no bar você dá. Coxinha, cachaça, truco, lá você deixa. Põe aquelas moedinhas para ficar ouvindo aquelas músicas de... Não posso falar. Aí tá tudo certo. Quem é o ladrão é o Satanás que está enganando, falando para você que isso daí é vida. Se o senhor conhecer Jesus, aí sim que o senhor vai ver o que é vida. Aí é coisa boa demais. A gente não precisa de bebida, precisa de droga para ser feliz. Dá um sorriso aí. Nós somos felizes, hein? Coisa boa, servir a Deus, ter a nossa família sustentada. Então, puxa o freio de mão da língua. Tenta no máximo que você puder ser generoso para suprir a necessidade das pessoas e se mantém incontaminado. Pastor, recebi uma proposta de emprego. Qual que é a minha oração? Que eu não seja contaminado pelo meio onde eu estou, que eu seja luz naquele ambiente. Pastor, eu vou para a faculdade. Vá, meu filho, seja o melhor, matemático, físico. Vou entrar na política, seja a luz lá, mas não se contamina. Não se contamina, porque Tiago está dizendo: o mundo todo está corrompido, mas nós precisamos permanecer ilesos diante da presença
do nosso Senhor. Falei demais hoje, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado do seu coração. Deus nos abençoe.